Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no Mestres da História, em conexão direta com o LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Estou eu aqui novamente, o professor Edenilson Moraes já está na área e se derrubar é penalidade máxima, meu companheiro. E hoje a gente está aqui para um esquenta todo especial para você que está se preparando para o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Pois é, a gente vai fazer um super esquenta nessa aula, afinal de contas você terá toda a preparação aqui no curso do LAC Concursos. A melhor preparação focada para você detonar na sua prova do concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Então vem comigo, meu bom, que a gente vai fazer nessa aula uma resolução da última prova, a prova mais recente do concurso para provimento da Polícia Militar do nosso glorioso estado de Alagoas. Ficou estudando até tarde e hoje já acordou cedo para estudar? Cuidado! Um dia vão dizer que você teve sorte. É isso aí, continue estudando com muita dedicação. É foco, força e fé. Foco, força e fé para grandes realizações, não tenha dúvida. Vamos começar a aula de hoje falando sobre a expansão do capitalismo. Temática que consta lá no seu edital. Banca CESP, hein? A CESP que vai fazer toda a organização desse concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas. E, coincidentemente, a CESP também trabalhou no concurso mais recente, que foi realizado no ano de 2002. A gente vai fazer a correção das questões de história do Brasil dessa referida prova. Expansão do capitalismo. Quando a gente fala de capitalismo, a gente tem que fazer um feedback e perceber que o processo de formação histórica do capitalismo remonta lá à chamada Baixa Idade Média, entre os séculos 12 e 14. Séculos 12 e 14 ali é o crepúsculo da chamada Idade Média, numa fase denominada pelos historiadores como Baixa Idade Média. É ali que nós temos o renascimento comercial e urbano, que é uma das consequências das cruzadas. Essa revitalização da atividade comercial, o surgimento dos burgos, o advento da burguesia comercial, o comércio das especiarias orientais. O capitalismo vai passar por uma fase de consolidação durante a Idade Moderna, no período que vai dos séculos XVI ao século XVIII. Então é essa fase iniciada com a expansão marítima e comercial, processo este que teve Portugal como pioneiro. Você lembra desse processo? Expansão marítima e comercial. São as grandes navegações, meus caros. As grandes navegações que foram responsáveis por um maior intercâmbio comercial entre várias partes do mundo. O velho mundo, a Europa, que vai estabelecer contato com o litoral africano, com partes do continente asiático também, e o novo mundo América, possibilitando aí o processo de colonização. Olha o exemplo aí, pessoal. O Brasil, não é, meu povo? O Brasil foi colonizado pelos portugueses. A América Latina, via de regra, foi colonizada pelos espanhóis. Tivemos também colonização inglesa na América anglo-saxônica, colonização francesa em partes do território do Canadá, também em partes do Caribe, ou seja, a colonização do Novo Mundo, que a gente chama de continente americano, é também uma consequência da expansão marítima e comercial, fase de consolidação do capitalismo durante a Idade Média. E aí, mais à frente, temos a expansão do capitalismo a partir do século XVIII. Segunda metade do século XVIII, quando ocorre o processo chamado de Revolução Industrial. É na Revolução Industrial que nós vamos ter a expansão do capitalismo. A Revolução Industrial que teve a Inglaterra como o berço. A Revolução Industrial surgiu na Inglaterra em razão
de variados fatores, e os senhores bem sabem disso. Existência em grande quantidade de matérias-primas, dentre elas minério de ferro e carvão mineral, existência em abundância de mão de obra barata, o estabelecimento da indústria têxtil, o fato de ter um governo já moldado para essa fase industrial, afinal de contas, na Inglaterra vigorava uma monarquia parlamentarista desde o advento da Revolução Gloriosa. Então a Inglaterra reunia condições propícias para o desenvolvimento da primeira fase da industrialização, segunda metade do século XVIII. Posteriormente, a industrialização se espalhou por outros países. Ela chegou à Alemanha, à Itália, à França, à Holanda, à Bélgica. Tivemos a segunda Revolução Industrial em meados do século XIX, o que gerou uma corrida por áreas fornecedoras de matérias-primas e também uma corrida por mercado consumidor. Como é que se chamou essa expansão? Essa expansão capitalista da segunda metade do século XIX e comecinho do século XX. Se chamou imperialismo, que vai proporcionar, entre outras coisas, a colonização de extensas áreas dos continentes africano e asiático. O que, por sua vez, aumenta ainda mais as rivalidades entre as potências imperialistas europeias, culminando com a ocorrência das duas guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918 e a Segunda Guerra Mundial entre 1939 e 1945. Isto posto, então, meus nobres, vamos conferir uma questão elaborada pela Banca CESP para o concurso da Polícia Militar de Alagoas no ano de 2012. Temos um textinho aqui que abre essa questão. O capitalismo é um sistema cujo processo de formação na Europa iniciou-se na Baixa Idade Média, compreendida entre os séculos XII e XV, e estendeu-se ao longo da Idade Moderna, compreendida entre os séculos XV e XVIII. A partir de meados do século XVIII, na Inglaterra, esse sistema efetivamente consolidou-se, passando a apresentar uma característica crescentemente expansionista e universal. O acontecimento histórico que propiciou a consolidação do sistema capitalista, bem como sua expansão imperialista, denomina-se... Então vejamos aqui, meu povo, a banca nos apresentou a temática que está sendo trabalhada, a expansão do capitalismo. Fez uma apresentação do sistema capitalista como um todo, sua gênese, sua formação e sua consolidação. E olha aqui o comando da questão. Pede que você identifique o fato histórico que assinala não apenas a consolidação do sistema capitalista, mas a sua expansão, a sua fase conhecida como imperialismo. Agora ficou fácil, não é? Qual é o evento histórico ocorrido na segunda metade do século XVIII, lá na Inglaterra, que foi responsável pela consolidação e expansão capitalista? Vamos a alternativas aí. Alternativa A, Revolução Cibernética. Alternativa D, Revolução Gloriosa. Alternativa C, Revolução Industrial. Alternativa D, Revolução Agrícola. E alternativa E, Revolução Comercial. Alternativa correta, Revolução Industrial. Tá aí para você, Revolução Industrial. Alternativa correta, letra C. Muito bem, vamos para a próxima questão. Uma questão que fala sobre resistência escrava no Brasil. Tivemos uma série de fatores e uma série de formas de resistência escrava no Brasil ao longo do período de vigência da escravatura. Fugas individuais e coletivas, formação de quilombos, prática de religiões de matriz africana, banzo, queima de plantações,
prática do compadrio, ou seja, uma série de formas de resistência. Mas nessa questão em especial, trataremos da mais importante forma de resistência contra a escravidão que foi praticada aqui no Brasil, que foi a formação dos quilombos. Os quilombos que eram comunidades formadas por aqueles indivíduos que tentavam fugir, tentavam escapar da dominação colonial, da violência, do preconceito racial, da exploração. O Quilombo dos Palmares é o maior reduto de resistência escrava que ocorreu no Brasil, que se formou no Brasil durante o período colonial. Na verdade, o Quilombo dos Palmares era uma verdadeira confederação de quilombos e ficava localizado na Serra da Barriga. À época, a Serra da Barriga fazia parte da capitania de Pernambuco. Serra da Barriga, naquela época, fazia parte da capitania de Pernambuco e hoje é parte constitutiva do estado de Alagoas. Lá surgiu essa confederação de quilombos chamada de Palmares, que teve entre suas principais lideranças Zumbi dos Palmares, que acabou se tornando símbolo da resistência negra contra a escravidão. Não é à toa que a data de sua morte, o 20 de novembro de 1695, acabou se tornando o Dia Nacional da Consciência Negra no Brasil. Muito bem, vamos agora conferir a questão. No século XVII, no atual território do estado de Alagoas, ocorreu a maior revolta de escravos realizada no Brasil e que se tornou célebre pela capacidade de estruturar economicamente a comunidade de libertos e de resistir ao cerco dos senhores e das autoridades. Esse importante fato histórico ficou bem fácil agora, não é? Fizemos a revisão anterior, agora fazemos a questão, ficou mamão com açúcar. Vamos conferir então as alternativas. Alternativa A revolta de Penedo, cujo líder foi Duarte Coelho. Alternativa B, a revolta dos Emboabas, sob a liderança de Caramuru. Alternativa C, ao surgimento do Quilombo de Trindade, cujo líder foi Araribóia. Alternativa D, a revolta dos Malês, cujo líder foi Ganga. E alternativa E, ao surgimento do Quilombo dos Palmares, cujo líder foi Zumbi. A alternativa correta, letra E de Edenilson, pode marcar sem medo de ser feliz. A alternativa correta, aquela que fala que o principal quilombo já registrado pela historiografia brasileira, que surgiu lá na região da Serra da Barriga, que fazia parte à época da capitania de Pernambuco, hoje estado de Alagoas, Quilombo dos Palmares, cujo principal líder, o último de seus líderes, Zumbi dos Palmares. Vamos em frente agora, falamos sobre a Primeira República no Brasil. A Primeira República no Brasil foi o período que vai da proclamação, 1889, até o advento da Era Vargas, o início da Era Vargas com a Revolução de 1930. Portanto, denomina-se Primeira República no Brasil, a primeira fase republicana de nosso país, que por sua vez encontra-se subdividida em duas etapas. A primeira delas chama-se República da Espada, de 1889 a 1894, quando os nossos dois primeiros presidentes eram militares. O Marechal Deodoro da Fonseca, nosso primeiro presidente da República, e o Marechal Floriano Peixoto, Marechal de Ferro das Alagoas, ambos das Alagoas, hein, galera? Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, os dois primeiros presidentes do Brasil. Depois a gente teve a fase conhecida como República das Oligarquias, fase em que tivemos o predomínio da oligarquia cafeeira. Vamos lembrar aí que a principal fonte de riquezas do país
durante a Primeira República. Qual era? A agroexportação, com destaque para a produção cafeeira. É por isso que nós temos aqui o café como mola mestra da economia brasileira neste contexto histórico. A Primeira República também é conhecida como República Velha. Durante esse período, vigorou a Constituição de 1891, Constituição que foi promulgada, que estabeleceu a separação entre Estado e Igreja, que estabeleceu também o voto aberto, ou seja, o voto não secreto, o voto a descoberto para indivíduos, cidadãos do sexo masculino maiores de 21 anos e que fossem alfabetizados. A Constituição de 1891 estabeleceu a tripartição de poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário no Brasil. Essa Constituição vigorou ao longo de toda a Primeira República em nosso país. Fase em que nós podemos apresentar como características do ponto de vista político: a política do café com leite. Política do café com leite foi um acordo oligárquico, um acordo político envolvendo os estados mais ricos e mais populosos do Brasil. No caso, São Paulo e Minas Gerais, que praticamente se revezavam na presidência da República no Brasil. Esses dois estados vão ter o controle sobre a política nacional ao longo da chamada República Oligárquica. Teremos também a política dos governadores, que foi um acordo entre o poder central, representado pelo presidente da República, e os governadores dos estados brasileiros. Uma troca de favores entre o presidente da República, representante do poder central, e também os governadores dos estados, representantes do poder na esfera estadual. Perfeito? Essa era a política dos governadores, que visava garantir uma sustentação para o presidente da República e a manutenção das oligarquias no controle político nacional. Quem implantou a política dos governadores foi o presidente Manuel de Campos Salles. Na esfera local, vigorou o coronelismo. Coronelismo, então, está relacionado com o poder local. Poder local é exercido por grandes proprietários de terra que, através do voto de cabresto, através de práticas clientelísticas, conseguiam manipular o curral eleitoral, que eram aqueles indivíduos que dependiam dos favores dos coronéis. Como nos ilustra esta caricatura aqui, pessoal. As próximas eleições de cabresto. Você tem aqui o político puxando aqui a rédea curta, o eleitor na figura de um burro, para depositar o seu voto na urna, sendo recebido pela soberania nacional, que é representada aqui por esta mulher com o barrete frígio na cabeça. Perfeito? Então essas eram as eleições do período da Primeira República no Brasil. Eleições caracterizadas por fraudes, por muita manipulação. A corrupção graçava na política nacional desde essa época. Tudo bem? Então tá aqui, pessoal. Destaca-se também a ocorrência no período da Primeira República no Brasil de várias revoltas, tanto revoltas rurais quanto revoltas urbanas. Dentre as revoltas rurais, nós podemos citar, por exemplo, dois movimentos messiânicos. Um ocorrido no sertão da Bahia, lá em 1897, a Guerra de Canudos, e outro acontecido na fronteira dos estados do Paraná com Santa Catarina, que foi a Guerra do Contestado. E nós podemos citar ainda como movimentos rurais o cangaço no sertão do Nordeste,
cujo mais famoso representante foi Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Virgulino Ferreira, o Lampião, bandoleiro das selvas nordestinas. Muito bem, Amelinha. Então tá, Canudos, Contestado, Cangaço, nós podemos citar também o movimento de Juazeiro, sob a liderança do padre Cícero Romão Batista, como revolta rural. Tivemos também revoltas urbanas nessa época. Podemos mencionar, por exemplo, a Revolta da Vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro no ano de 1904. Tivemos também a Revolta da Chibata, que também aconteceu no Rio de Janeiro, uma revolta da Marinha. A revolta dos marinheiros brasileiros, sobretudo aqueles que eram negros e mulatos, sob a liderança do almirante negro João Cândido Felisberto, em 1910. Podemos citar também como revoltas urbanas as greves operárias, como a greve geral de 1917, que foi sob a orientação do anarcossindicalismo no Brasil. Podemos mencionar também as revoltas tenentistas que sacudiram a capital federal, o Rio de Janeiro, e também aconteceram em São Paulo, a revolta tenentista de 1924, e depois a própria Coluna Prestes, que percorreu 25 mil quilômetros pelo Brasil. Ou seja, ocorreram muitas revoltas. O período da República Velha é profícuo na ocorrência de várias manifestações políticas. Muito bem, fizemos a nossa revisãozinha esperta sobre a Primeira República, também chamada de República Velha no Brasil. Agora, meus queridos, vamos fazer uma questãozinha. Vamos ver como é que a banca CESP cobra o tema Primeira República no Brasil. Olha só, no período compreendido entre os anos de 1889 e 1930, vigorou no Brasil a Primeira República, cujo colapso foi oficializado pela Revolução de 1930, a qual deu origem à Era Vargas, de 1930 a 1945. O regime republicano instituído no Brasil, surgido de um golpe de Estado protagonizado por militares do Exército, foi caracterizado por muitos como a negação do próprio conceito de república. Entre os aspectos mais característicos dessa primeira etapa da República Brasileira incluem-se. Então, nesse texto foi apresentado aí de forma genérica as características, o escopo do que foi a Primeira República no Brasil, a fase também conhecida como República Velha. Desde o seu advento com o golpe do 15 de novembro de 1889, que contou com a participação do Exército Brasileiro, até o seu colapso definitivo com a dita Revolução de 1930. E o comando da questão é bem direto. Pede para você assinalar a alternativa que apresente uma característica desta etapa republicana no Brasil. Então a gente vai conferir agora as alternativas. A alternativa A, pessoal, diz que a Primeira República apresentou como característica a facilidade de acesso à educação formal e o reduzido número de analfabetos. Afirmação correta? E aí? E aí, meu caro estudante? E aí, meu caro candidato que está se preparando para o concurso da Polícia Militar de Alagoas? Essa afirmação está correta ou incorreta? Quer dizer que no Brasil, nesse período da Primeira República, o número de analfabetos não era expressivo? Não, era muito expressivo, pessoal. Podemos dizer que mais de 80% da população brasileira era completamente analfabeta. E a própria Constituição de 1891 não obrigava ao Estado o fornecimento de educação básica de qualidade e não facilitava o acesso
a educação formal em nosso país, infelizmente. A alternativa B diz que a Primeira República apresenta como característica a redução drástica do poder decisório das oligarquias estaduais e o surgimento de novos partidos políticos. Pessoal, como é conhecido também essa fase republicana no Brasil? Não é república oligárquica, numa referência às oligarquias que comandavam, que dominavam as estruturas políticas do Brasil, principalmente a oligarquia cafeeira? Perfeitamente, professor. Então, nesse contexto histórico, temos um predomínio oligárquico no Brasil. Então, essa afirmação está incorreta. Peraí, professor, essa afirmação está incorreta, eu não vou assinalar. Então, vamos analisar a próxima alternativa. O voto a descoberto. O voto a descoberto, um direito exclusivo de homens e as recorrentes fraudes eleitorais. Aqui numa referência aqui, pessoal, esse voto a descoberto, famoso voto de cabresto. O fato do voto não ser secreto era o que facilitava a ação dos coronéis que passavam a controlar os seus respectivos currais eleitorais. Os currais eleitorais eram o contingente de eleitores que estavam sob a influência do coronel. Tudo bem? E lembrar também que quem tem direito ao voto no Brasil, de acordo com a Constituição de 1891, cidadãos do sexo masculino maiores de 21 anos, alfabetizados, excetuando aí militares de baixa patentes, padres e mendigos. Então essa afirmação está correta. Letra C, Charlie, é a alternativa correta. Temos ainda a letra D, a inexistência de manifestações políticas do segmento militar e o surgimento dos primeiros sindicatos. Olha só, pessoal, a inexistência de manifestações políticas do segmento militar? Não. Durante a Primeira República, nós podemos mencionar o famoso movimento tenentista no Brasil. Vamos lá. Tenentismo, movimento que surgiu entre a baixa oficialidade do Exército Brasileiro, sobretudo aqui tenentes e capitães, que vão se insurgir contra o sistema político vigente no Brasil. E teremos várias manifestações tenentistas. A revolta dos 18 do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, no ano de 1922. A revolta tenentista em São Paulo, no ano de 1924. A própria Coluna Prestes. Coluna Prestes, que percorreu mais de 20 mil quilômetros pelo interior do Brasil. 25 mil quilômetros para sermos mais exatos. Então, a alternativa diz que não existiram manifestações políticas do segmento militar? Está incorreta. A alternativa E, a acentuada participação da sociedade no processo político e a redução das desigualdades sociais. Não, pessoal, por conta desses critérios que exigiam que o eleitor fosse alfabetizado, evidentemente que uma parcela diminuta, uma parcela bem pequena da sociedade é que tinha direito à participação política. Você já exclui. As mulheres não votavam, então só aí você já tira 50% da população. Os analfabetos não votavam. Lembremos-nos que cerca de 80% da população era analfabeta de pai e mãe, então não votava também. Então como é que nós podemos dizer que teve uma participação efetiva, uma participação significativa de várias camadas da sociedade brasileira? Não. Perfeito? A única alternativa correta é aquela que fala sobre o voto de cabresto, o voto a descoberto e um direito exclusivo de homens alfabetizados. E ocorriam constantes fraudes eleitorais, o famoso voto de bico de pena.
a falsificação de atas de contagem de votos. Próximo tema, vamos em frente, pessoal. História política brasileira. Então, ao longo da história política brasileira, para sermos mais exatos, do século XX, a gente teve aí períodos de exceção no Brasil e tivemos também períodos democráticos. Vamos começar pelos períodos de exceção. Exemplo, Estado Novo, que foi a ditadura comandada por Getúlio Vargas. Período que vai de 1937 até 1945. A ditadura Vargas. Nessa fase, vigorou a Constituição de 1937, que era inspirada na Constituição polonesa. É uma Constituição de tendência fascista, pessoal. Por essa razão, esta Carta Magna Brasileira, do ano de 1937, ficou conhecida como Constituição Polaca. Posteriormente, tivemos um outro hiato democrático no Brasil, que foi o período do regime militar, implantado em 1964 e que vigorou até 1985. Durante boa parte do regime militar, vigorou a Constituição de 1967, que passou por uma reforma no ano de 69 para incluir o AI-5, o Ato Institucional número 5. Tivemos também ao longo do século XX no Brasil alguns períodos democráticos, a exemplo do período democrático populista entre os anos de 1946 e 1964, onde tivemos os governos dos presidentes Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, que retornou à presidência da República, Juscelino Kubitschek, que construiu Brasília, Jânio Quadros, que ficou apenas 7 meses no poder, e João Goulart, o Jango, que foi deposto em 1964. Durante esse período todo aí, pessoal, chamado de período democrático populista no Brasil, vigorou a Constituição de 1946, uma Constituição promulgada e considerada liberal, ok? A Constituição de 1946 era liberal. Depois do regime militar, nós tivemos o advento da chamada Nova República no Brasil, a partir da eleição indireta de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral em janeiro de 1985. Portanto, a partir do governo Sarney, a partir de 1985, temos a chamada Nova República, que vai consolidar o retorno da democracia no Brasil. Um dos fatos históricos que consolidam esse processo de redemocratização brasileira foi a aprovação, em 5 de outubro de 1988, da nossa atual Constituição brasileira, que é conhecida como Constituição Cidadã. Ela ampliou a cidadania, os direitos de cidadania em nosso país. O presidente da Assembleia Nacional Constituinte à época era o deputado Ulisses Guimarães. Muito bem, agora vamos conferir a questão. Deixa eu só apagar aqui o nosso quadro para você ler direitinho o comando da questão. A queda do Estado Novo, 1945, de Vargas, inaugurou uma nova etapa da trajetória política do Brasil.
a experiência democrática que, contudo, foi interrompida pelo golpe de 1964, ao qual se seguiram 2 décadas de regime autoritário, cujo desfecho foi marcado pela emergência de uma nova e renovada democracia, marcada pela promulgação da Constituição Federal de 1988. Essas transformações ocorreram em um contexto histórico mundial de grandes mudanças econômicas, inclusive com o avanço da globalização e de extraordinário desenvolvimento científico. Com relação a essa nova realidade histórica brasileira, assinale a opção correta. Vamos conferir então as opções. Alternativa A. A expressão Nova República foi cunhada pelos militares com o objetivo de dar sobrevida ao regime autoritário em crise. E aí, essa afirmação tá certa ou tá errada? Tá errada, pessoal. Essa expressão Nova República foi cunhada no contexto da redemocratização do Brasil, com a eleição indireta de Tancredo Neves, que não chegou a assumir a presidência da República porque ele faleceu em 21 de abril de 1985. E quem teve a incumbência de assumir a presidência da República naquela época foi o seu vice, José Sarney. Perfeito? Então essa expressão Nova República foi cunhada pelos membros da Aliança Liberal que elegeram Tancredo Neves à presidência da República. Alternativa B. A Constituição Federal de 1988 notabiliza-se, entre os outros aspectos, pela ênfase nela conferida aos direitos inerentes à cidadania. Correta, pessoal? A Constituição de 1988 ampliou os direitos de cidadania no Brasil, deu o direito do voto aos analfabetos, deu direito ao voto facultativo para os menores entre 16 e 18 anos, não é? Os maiores de 16, menores de 18 passaram a ter direito ao voto facultativo no Brasil. A Constituição de 88 também tornou o racismo como prática, como crime inafiançável em nosso país. Por esses e outros fatores, essa Constituição ampliou os direitos de cidadania em nosso país. Por isso ficou conhecida como Constituição Cidadã. Alternativa correta. Letra C. Com o propósito de preservar seu tradicional isolamento, o Brasil não integra os blocos econômicos no cenário global contemporâneo. Mentira, né, pessoal? Claro que é mentira. O Brasil faz parte do Mercosul, que surgiu nessa época aí do início da nova república no Brasil. O Brasil possui relações comerciais com diversos países do mundo. O Brasil participa do cenário global contemporâneo do ponto de vista econômico. Letra D. A presença brasileira nos mercados globais é pouco significativa, consistindo na exportação de produtos industriais de tecnologia nacional. Claro que não, o Brasil está integrado nesse cenário de globalização, principalmente com exportação de produtos agrícolas, exportação de várias commodities, exportação também de produtos estratégicos, matérias-primas estratégicas, minerais, exportação de petróleo também, e importa máquinas e equipamentos industriais também, ok? E a alternativa E, a queda da ditadura Vargas relaciona-se à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Bom, até aqui essa frase está correta. A queda de Vargas, o fim do Estado Novo, lá no ano de 1945, está diretamente relacionada à participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. O envio das tropas brasileiras, os pracinhas da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que combateu lá na Itália. Vamos continuar a frase?
ao lado do eixo nazifascista? Não, meu companheiro. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial junto aos aliados. O Brasil cerrou fileiras com os Estados Unidos, fez acordos político-militares com os Estados Unidos e participou da Segunda Guerra Mundial junto ao bloco dos aliados para combater as forças nazifascistas. Então, a única alternativa correta aqui, bravo! Alternativa B, a Constituição de 88 é a Constituição cidadã. É isso aí, meus nobres. Se for duvidar, olha só, se for duvidar, veja bem, se for duvidar, duvide dos seus limites, nunca do seu potencial. Você tem muito potencial e você vai ser aprovado nesse concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Você vai ter dicas diárias aqui no nosso canal Mestres da História. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e olha só, compartilhe esse vídeo também nas suas redes sociais para que seus seguidores, seus amigos também tenham a oportunidade de ter acesso a conteúdo de qualidade, porque o professor Edenilson Moraes é um produtor de conteúdo e está aqui para te ajudar. E se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva hoje, se inscreva agora, clica aí na campainha para você receber todas as nossas atualizações. Um grande abraço a todos e até a próxima!